Olá, hoje eu vou falar sobre Super-Homem e Quarteto Fantástico. É uma HQ publicada nos anos 2000 pela editora Abril. O desenho da capa é do Dan Jurgens, só que é pintado pelo Alex Ross. É em formato magazine, capa é em papel cartão, capa dupla. E olha só que interessante, o Galactus como devorador de Krypton e o Super-Homem como o arauto de Galactus. Então, quando eu vi isso aqui, eu pensei que era uma história como se fosse o que aconteceria ser. O que aconteceria se, ao invés do Super Prateado, o Arauto de Galáxia fosse o Super-Homem, né? Mas não, a história é um pouquinho mais elaborada que isso, porém, ela tem se quiser deixar a história um pouquinho mais complexa, tem um probleminha de coesão, assim, mas nada que interfira, porque é uma história interessante. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, deixa eu me apresentar. Sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho dessa semana vai ser o Super-Homem versus Quarteto Fantástico. Então, a história, o roteiro e o desenho é do Dan Jurgens, se eu não me estranho, né? Parece um trava-língua. Esse cara aqui também é responsável, né, pelo Morte do Super-Homem e o Retorno do Super-Homem, essas coisas, né? Ele fez parte da equipe. Inclusive, tem um personagem aqui que foi criado no Retorno do Super-Homem pelo próprio Dan Jurgens, que é o Super Cyborg, que é esse personagem aqui. A trama acontece assim. Esse fulano aqui, ele quer ser o Arauto de Galactus. Então, quando ele percebe que o Galactus ele teve alguns planos para influenciar o Super-Homem, ele atrapalha esses planos do Galactus para ele se tornar um Arauto de Galactus. Só que dá tudo errado. O Arauto de Galactus aqui, ó, nessa página mesmo, né? O Galactus abduz o Super-Homem e faz o Super-Homem ser o Arauto dele. Porque ele tinha os planos para o Super-Homem que não deu certo, então ele forçou o Super-Homem a ser o Arauto dele. O Red Richards aqui, ele tenta modificar, né, o Super-Homem, porque ele sabe que o Super-Homem é um ser bom e tudo mais. E ele tenta convencer, só que o Galactus não dá trégua não e força total assim, né? Ele joga o poder dele aqui, ó, e faz o Super-Homem ficar lá com o poder cósmico sendo dominado por Galactus. Mas vamos começar do começo. A história começa assim. A gente começa no universo da ADC. Aqui está a nave do Galactus sobrepairando Krypton. Só que o Galactus ele percebe que Krypton já está morta, então não interessa para ele, porque ele não tem mais vitalidade, então não é um alimento interessante. Porém, ele vê, assim que o Krypton explode, ele vê uma nave saindo de lá. E aqui essa página é bem interessante, que mostra, né, página inteira, a grandiosidade de Galactus, só falando que o Galactus é um ser onisciente, e ele percebe que o ser que está aqui dentro dessa nave, que é o bebê, né, o Kal-El, ele pode ser um personagem bem interessante num futuro possível. Então o que ele faz? Ele forja uma nave aqui, ó, com dados de Krypton, com um plano para daqui a algumas décadas, quando esse personagem aqui já ficar adulto e for um possível aliado para o Galactus, ele convencer com esses planos que estão aqui dentro. Só que aquele Super Cyborg, tá vendo aqui, ó, no momento presente. Então ficou décadas sobrepairando a Terra, até chegar o momento ideal para falar com o Super-Homem. Só que esse fulano chega aqui, ó, e altera os dados do Galactus, né? Então aqui ele faz tipo uma fake news aqui. E qual que são esses dados alterados? O Super-Homem recebe, né, o artefato aqui, que é o pai dele, Jor-El, falando sobre Galactus, que é um ser bem poderoso, que consome planetas e tal. E ele diz que o Galactus consumiu Krypton. Mas como eu já disse, né, esse aqui não foi feito pelo Galactus, ele foi alterado por aquele fulano lá. E aqui tá esse holograma aqui do pai do Super-Homem, né? Como se fosse o fantasma do Hamlet exigindo vingança, né? E o Super-Homem fala assim, poxa, esse Galactus eu ouvi falar, porque eu conheço um outro universo de seres super poderosos que fala sobre esse Galactus. E então o Super-Homem vai até o universo Marvel através do acesso. Então ele fala aqui, né, que ele vai atrás do acesso. E quem é esse acesso? Acesso foi um personagem que surgiu nessa minissérie aqui, Marvel vs DC, que foi dos anos 2000 também, que na minha opinião é uma minissérie muito ruim. E acho que foram feitas 3 minisséries dessa de Marvel vs DC. E um dos personagens era o Acesso, que ele era uma ponte entre os dois universos, Marvel e DC. E então o Superman vai atrás desse fulano, né? E a partir de então continua no universo Marvel a história. E aqui tem um fator interessante, por quê?
No universo Marvel, esses personagens existem como ficção. Aqui o Franklin fala, poxa, eu sei que aqui no meu universo o Super-Homem é só um desenho, só que minha mãe me disse que o Super-Homem existe mesmo em outro universo. E aqui ele tá brincando com os bonequinhos, né? Tem um boneco do Demolidor, do Thor, do Homem de Ferro, mas também tem um boneco do Super-Homem, do Batman, do Robin. Aqui tem uma revista do Batman, né? Ele estava assistindo um desenho do Super-Homem. Inclusive tem até uma coisa interessante, ele vai correndo contar toda a história do desenho pro Coisa, né? E o Coisa fala assim, poxa, eu não consigo assistir com você porque seu pai tá pondo 500 toneladas aqui no meu lombo, ver se eu aguento e tal. E aí o Red fica fazendo os experimentos com todo mundo, né? E nesse momento que tem um invasor, que é o Super-Homem, querendo saber com o Red sobre, ele mostra esse artefato de Krypton, ele fala assim, pô, né, esse Galactus é no meu universo, o que eu faço agora, né? Então eles tentam se unir para ver o que eles podem fazer a respeito do Galactus. Mas aqui que aparecem mais duas coisas. Aparece esse drone, que é da nave do Galactus, e aparece também o Super Cyborg, tentando brigar com eles, porque ele quer acabar, né, dar um golpe aqui no Super-Homem para ele ficar com o Galactus. Então ele fica indo atrás do Galactus. Só que o Galactus não quer saber desse cara, quer saber do Super-Homem. Aí, como eu já mostrei, né, o Super-Homem fica imbuído de poder cósmico, o Red Richards tenta convencer ele. O começo da explicação começa aqui, o Galactus fala assim que não é verdade, ele não consumiu o Krypton. Então mais lá pra frente que ele vai explicar toda a história, né? E ele ainda não tá convencido. Aí o Galactus fala assim, não quero nem saber, né? Isso vai ser meu arauto e acabou, né? Tá completado aqui, né? Então é isso. E aí o Super-Homem fica pistola, né? Que tem poder cósmico e tal. O Red fica preocupado. E como os dois estavam lá na nave dos Galactus, o Red fica preso. Ele fica aprisionado lá. E lá na Terra tá todo mundo. O Super Cyborg com o resto do Quarteto Fantástico. Então eles vão atrás. Eles vão atrás da nave do Galactus para ver se eles conseguem recuperar o Red e o Super-Homem, né? E aí o Franklin fala assim, poxa mãe, leva aqui o... que ele vai ficar com a babá, né? E ele fala assim, pô, leva o Super-Homem pra te dar sorte. Então a Susan leva o bonequinho do Super-Homem com ela. E aí começa a luta e tal. E aqui tem uma coisa interessante, porque o Tocha Humana, ele fala assim, poxa, né? Sempre pensei em enfrentar realmente o Super-Homem, né? Ter um crossover entre eu e ele. E aí, ele toma um cacete, né? Aqui, ó. Toma um cacete. Mas o que eu achei interessante foi porque o primeiro encontro, realmente, o crossover de dois personagens da Marvel DC foi desses dois. Na verdade, eles não se encontraram, mas nessa revista aqui, na Globo Juvenil, como a Globo Juvenil publicava a história desses dois personagens, eles fizeram uma capa com os dois personagens. Então dentro, né, eles não se encontram, mas na capa sim. E essa capa aqui, na verdade, ela é alterada dessa capa aqui. Então essa aqui é a capa verdadeira, né, que foi publicada nos Estados Unidos, que é o Super-Homem com dois soldados, um da Marinha e outro do Exército. E aí eles pegaram essa capa e remontaram, tiraram um dos soldados e um dos soldados fizeram um homem, o Tocha Humano. Na verdade, esse Tocha Humano aqui é o primeiro, o original, não é o do Quarteto Fantástico, mas de qualquer modo é interessante essa curiosidade, é o primeiro crossover oficial, e aí foi colocado aqui, né? Então isso aqui eu achei bem bacana. E aí vai acontecendo a história, o Galactus consome um planeta, vai acontecendo tudo e tal, até que tem um momento que o Super-Homem tem uma catarse com aquele bonequinho do Franklin. Ele cai aqui e ele vê o boneco. E quando ele vê o boneco, ele começa a pensar na vida dele, né? Em tudo que ele representa. Porque tem um ideal, né? Tem todo o que é o Super-Homem, né? A identidade do Super-Homem está aqui. Então ele começa a expulsar o domínio do Galactus, retorna a ser, né, o Super-Homem, e eles vão lutar contra o Galactus. Né? Então eles fazem um plano lá, eles conseguem modificar a nave do Galactus, e porque o Super Cyborg tem conhecimento sobre a tecnologia do Galactus, o Red consegue entender, o Super-Homem consegue puxar os cabos com a força dele e tal, então eles conseguem alterar a máquina. Então, em vez do Galactus estar consumindo a energia do planeta, que ele está sobrepairando, o planeta começa a consumir a energia do Galactus, né? Então o Galactus fica numa armadilha. Então eles conseguem fazer um acordo com o Galactus e termina assim, tudo bem. E aí tem um final que eu achei bem interessante, é esse aqui. O Super-Homem devolve o boneco pro Franklin, né? E fala assim, pô, muito obrigado, porque esse boneco representa quem eu sou, e muito obrigado por você acreditar em mim e tudo mais, né?
Então o super-herói fica tão agradecido que dá um presente pro Franklin, que é a capa dele. E ele vai embora. E esse final aqui eu achei muito bonito, porque olha só, o Super-Homem é o precursor do universo DC. E o Quarteto Fantástico é o precursor do universo Marvel. Né? Então foi o primeiro herói do DC, os primeiros heróis da Marvel. E aqui tá eles juntos, tipo a antiga geração, e a nova geração, né? O Franklin, que é da Marvel, com, com a DC. Então, meu, essa capa aqui tá. Isso aqui não é a capa, né? Esse final aqui tá muito bonito, o desenho é muito bom. Então, realmente, é um quadrinho que vale muito a pena. Esse quadrinho aqui, por exemplo, eu não tenho, isso aqui eu peguei emprestado para fazer esse vídeo. E esse é um quadrinho que eu gostaria de ter. Se eu achar isso aqui em algum sebo, eu vou comprar. Mas tem uma boa notícia. Foi informado que agora, em agosto, lá nos Estados Unidos, vai ser lançado muitos quadrinhos, muitos crossovers entre Marvel e DC. Vão fazer um ônibus com Super-Homem, Homem-Aranha, Batman e Hulk, Vingadores, Liga da Justiça, este aqui. Então vão fazer um ou dois ônibus com os crossovers de Marvel e DC. Então eu espero que realmente aconteça, e se acontecer, espero que a Panini traga. Mas enquanto não ocorre, a gente vai ter que achar essa edição num sebo. Você já conhecia? O que você achou dessa história? Comenta. Se curtiu, compartilha. Não deixa de se inscrever, de comentar, que é muito importante. Não esqueça de dar o joinha também, que isso vale a pena pra gente. E eu vou deixar um link na descrição. Caso você queira comprar algum quadrinho ou qualquer outra coisa pela Amazon, compra pelo nosso link e ajuda o canal. Então é isso, gente. Não deixe de se inscrever, joinha, essas coisas todas. Grande abraço e até mais.